presidente da Câmara, Hugo Motta, está correndo para tentar aprovar essa PEC o mais rápido possível, e há uma movimentação também dos parlamentares de querer incluir a sua própria marca, botar emenda nessa proposta. Como é que está essa movimentação? Olha, os parlamentares do Centrão, eles se reuniram em torno de uma emenda do deputado Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, que é uma emenda que contempla setores da indústria, setores do varejo, enfim. Basicamente, eles vão tentar emplacar essa emenda, mas há uma resistência muito grande do relator, porque já existe um acordo, inclusive com o Hugo Motta, para aprovar esses 3 pontos, que é a 40 horas semanais, 2 folgas por semana, sem redução de salário. Para depois, no projeto de lei complementar do governo, aquele que era considerado o plano B, eles regulamentarem aquelas outras profissões. Mas o que essa emenda do deputado Sérgio Turra prevê? Primeiro, contrapartidas fiscais, algo que o governo já rejeita. Flexibilização trabalhista, também está dentro dessa emenda. Como? Por exemplo, metade do valor que hoje os empregadores colocam na conta do FGTS. Hoje, o empregador coloca 8%, passaria para 4%, equivalente ao salário do empregado. Além disso, INSS zerado, isenção total e dedução da carga tributária. Além disso, essa emenda prevê mais força para as convenções coletivas. Agora, mesmo os aliados ali de Hugo Motta acham um pouco provável que essa emenda consiga ser acoplada ao projeto, porque já existe esse acordo, porque a briga vai ficar para frente, né? Eles vão agora fazer essa grande foto, todo mundo junto, vão aprovar, vão pegar esse consenso e transformar numa vitória política do Congresso Nacional, dividir os louros com o presidente Lula, com os respectivos autores do projeto, Érica Hilton e Reginaldo Lopes. Mas, no segundo momento, vem aquela questão das jornadas específicas. São mais de 14 jornadas diferenciadas, que tem outra jornada de trabalho que eles vão ter que negociar ponto a ponto, além da questão do período para adaptação. 1 ano, 2 anos. Então, hoje pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin deu uma entrevista conversando com jornalistas. Perguntaram para ele, ele disse que estava numa estrada, conversou com uma pessoa que estava servindo ele, parou para comer numa estrada. Falou, olha, para mim, trabalhar 1 horinha a mais, 2 horas a mais, não tem problema desde que eu tenha 2 folgas. Eu acho que essa é a pista. Acho que, no primeiro momento, vão negociar 1 hora a mais de trabalho para pegar essas 2 folgas para que o eleitor já sinta o efeito imediato da mudança da jornada, para depois eles decidirem o período de transição. Claro, não, e assim, é completamente irrealista imaginar que vai haver isenção no pagamento do INSS. O Brasil está precisando que mais brasileiros tenham formalidade no seu trabalho e contribuam com a Previdência, porque senão a Previdência vai quebrar, não tem outro destino. Pedro, obrigada. A gente vai a Brasília com a nossa comentarista Edilene Lopes, que vai trazer como é que fica essa divisão. Edilene, boa noite, bem-vinda. Havia sempre uma discussão, a gente já trouxe esse debate aqui, se essa proposta tinha que ser via Constituição, ou seja, uma emenda à Constituição, ou um projeto de lei mais simples, exatamente para trazer flexibilidade. O que você está percebendo da solução que o Congresso vai dar para atender a esse debate? Boa noite, Thaís. Boa noite a toda a nossa audiência. A grosso modo, o que vai acontecer é que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, vai ficar com a parte geral, digamos assim, a parte boa dessa proposta, e o PL, o projeto de lei apresentado pelo presidente Lula, vai ficar com as polêmicas. A PEC vai estabelecer o que é o grosso da proposta, quer dizer, o fim da escala 6x1 e o início da escala 5x2 no mínimo, ou seja, pelo menos 2 dias de folga na semana, e a diminuição da escala de 44 para 40 horas. Como isso vai acontecer nos detalhes, como vai ser a negociação, quais são os setores que ficaram de fora, ou como será feito nas convenções coletivas, isso tudo fica para o projeto de lei. É como se o PL fosse um projeto de regulamentação do que foi estabelecido pela proposta que altera a Constituição. Assim foi feita a divisão pelos parlamentares para que o presidente Lula, claro, não ficasse com todos os louros de aprovar essa proposta em um ano eleitoral e o Congresso Nacional também ficasse com o seu crédito ou seu capital político pela aprovação. Isso deve acontecer em um calendário que nós já dissemos aqui. É possível que essa proposta seja apresentada amanhã e há uma possibilidade também de que haja um pedido de vista coletiva, ou seja, de ofício da mesa. Significa que os parlamentares não poderão dizer na semana que vem que não tiveram tempo para analisar a proposta. A rodada de discussões nos estados feita pela Comissão Especial também está acontecendo. Inclusive, na próxima quarta-feira será em Minas Gerais. Também na próxima quarta-feira é possível que a proposta seja
seja apresentada e esse pedido de vista junto, e a votação na comissão no dia 26, na semana que vem, no dia 27 em plenário, esgotando a possibilidade na Câmara dos Deputados. Essas emendas, conforme muito bem disse Pedro Venceslau, que fazem alterações, como por exemplo uma transição para 36 horas por 10 anos, ou a retirada de serviços essenciais como telecomunicações, saúde, dessa proposta, essas emendas, a base do presidente Lula acredita que não possam ser aceitas, mas é o que veremos durante a discussão mais refinada desse projeto. Se ficarem de fora da PEC, certamente voltarão para a discussão no projeto de lei que deve ser debatido posteriormente, Thaís. Obrigada, Edilene. A gente vai ter que entender essa dinâmica, se vai funcionar, se ela vai atender a tanto desejo político. Obrigada, minha querida. Até já.